Boa tarde, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o CVBI11, é um fundo de papel que está com a cota mercado bem descontada, então promete pagar um yield bem interessante. Vou comentar um pouquinho sobre os pontos positivos e negativos do fundo. E sem mais enrolação, já vamos começar o vídeo. É um fundo que, de ponto positivo, bastante destaque, ele tem aqui a questão da taxa de administração dele, que é de 1,05 e não a taxa de performance. Eu vou mostrar para vocês na DRE quanto foi o custo desse fundo no ano de 2022. Vou mostrar que foi um custo bem competitivo ao mercado. Vamos lá, uma coisa que eu gosto bastante do relatório do CVBI é que aqui ele coloca a diversificação entre a região geográfica, crédito e segmento imobiliário e coloca aqui o máximo que ele pode ter por PL. Então, o fundo ele atua em crédito com baixo risco e uma rentabilidade atrativa. Então ele tenta ser um middle, um pezinho no high grade, 100% dos CRIs com garantia imobiliária, que está o spread alvo de 3 a 4%. Ele coloca aqui a diversificação por segmentos e ele coloca então máximo de 10% do PL do fundo em ativo imobiliário, máximo de 25% do PL para ativos subordinados, máximo de até 25% do PL alocado em uma única região metropolitana. São Paulo é a única que poderá chegar a 100% do PL, por questões óbvias, é o lugar mais seguro do país. Então, o rating mínimo aqui que ele coloca é do CR9, que é Investment Grade. Quer dizer o quê? Ele não vai optar por investimentos mais arriscados. É um middle realmente com um pezinho no high grade, tá? Então aqui a gente vê a cota patrimonial está em quase 94, essa cota hoje ela está uns 87, está variando aqui entre 86, chegando próximo a 88. Então realmente está pagando aqui 15 até 16%, o fundo talvez ele consiga até subir um pouquinho mais o rendimento, então é um valor atrativo que ele está pagando. Vamos às movimentações do mês. O fundo ele continua alocado majoritariamente em CRIs. Então aqui ele coloca ao final do mês 94,2 PL estava alocado em CRI e operações estruturadas com uma rentabilidade média de 16,1% ao ano, com prazo médio de 4,4 anos e spread médio de 3% ao ano. Então é realmente cumprindo tudo que a gente leu acima, que é o objetivo do fundo. No mês, todos os CRIs da carteira pagaram conforme seus respectivos cronogramas de amortização e o fundo não conta com qualquer histórico de inadimplência, completando o portfólio do fundo há 4 anos. Completando o portfólio do fundo há 4 fundos imobiliários listados, que representam uma exposição de 5,4% do PL. Vou mostrar para vocês mais à frente esses fundos. Além disso, no mês de dezembro, o fundo aumentou sua posição em 28 milhões no FII da VBI da própria casa, então em renda preferencial, para fazer um montante de quase 96 milhões. Adicionalmente, o fundo reduziu sua posição nas operações compromissadas de 14,5 milhões para 7,8 milhões. Isso é interessante, as compromissadas elas trazem às vezes um lucrinho a mais para o fundo, mas não são todos os fundos que detalham se essas operações estão realmente compensando ou não. Então, particularmente, eu gosto das compromissadas em situações específicas. Por exemplo, um exemplo que foi bem sucedido, o VRTA, que era muito criticado naquela emissão que ele fez e demorou muito para alocar. Na sequência, ele fez uma emissão, fez as compromissadas, adquiriu os ativos e quando o dinheiro da emissão entrou, ele pagou e já conseguiu colocar o ativo para dentro de forma bem célere. Nessa situação, realmente eu acho interessante. Nas outras, varia de caso a caso. Aqui ele comenta um pouquinho da inflação. Então vamos lá, com base no resultado de dezembro foi anunciado 1,10 por cota, este yield representa 14% ao ano, ou ainda 14% sobre o PL do fundo, 93,86, ou 15,3% que é sobre o valor da cota de mercado, que realmente está ainda nesse valor atualmente, R$ 86,00 mais ou menos. E o fundo encerrou aqui com 15 centavinhos ainda de reserva acumulada. Bom, vamos lá. Pontos positivos desse fundo. Realmente ele é um fundo muito seguro. As operações dele têm sempre um risco baixo, uma rentabilidade atrativa, que nesses preços fica mais interessante ainda. O fundo ele vem negociando com deságio no valor patrimonial, então a cota está baixa, o que faz com que as operações que tem dentro do fundo, para quem compra nos preços atuais, seja mais interessante ainda. Então, esse é um ponto que hoje é bem atrativo para o fundo.
Ponto negativo do fundo: é um fundo que não faz tanto giro quanto os seus pares. Isso tem uma vantagem, mas tem uma desvantagem que ele não consegue destravar tanto o valor acruado que tem ali dentro do investimento. Isso é uma questão de gosto. Uma carteira, para mim, tem que ser diversificada, então é interessante ter esse tipo de fundo, nesses preços ainda mais interessante. E você também pode ter ali alguns fundos mais ousados, uma pimentinha para puxar o rendimento para cima. Lembrando que isso não é uma recomendação de compra, simplesmente uma análise do fundo, ok? E pessoal, se vocês estiverem gostando do vídeo, eu peço que deixem like, comentem, se inscrevam. Lembrando que abaixo na descrição tem o link do grupo do Telegram que eu criei para a gente interagir, para ser um local realmente pró-cotista, para a gente se ajudar nessa nossa longa jornada de investimentos, tá certo? Liquidez média então do fundo de 2,5 milhões, muito tranquilo, os cotistas aqui subindo. Aqui ele coloca a distribuição por segmentos, então é bem interessante, distribuição geográfica também quase em todo o país. Indexador é um fundo majoritariamente IPCA. Aqui ele coloca o LTV dele, então tem já separadinho aqui na pizza a quantidade. Demonstração de resultados. Aqui é um ponto positivo do fundo. Eu falei de um negativo, que é a questão da não girar tanto o portfólio, não reciclar tanto a carteira. E aqui é um ponto positivo. Se a gente pegar a receita total do fundo em 2022 e o total de despesas, lembrando que esse fundo não tem taxa de performance, então é uma vantagem, e fizer essa continha aqui, o fundo, as custas do fundo são de mais ou menos 8,3, 8,2% ao ano, ou seja, é bem competitivo. Com certeza está ali no quartil superior. E isso aqui, pessoal, em fundos de papel a gente tem que ficar atento. Tem alguns fundos que cobram uma taxa de performance muito alta e uma taxa de performance muito fácil de bater. Então isso dá uma prejudicada bem grande nos rendimentos. Então um fundo competitivo assim nas custas é sempre bem interessante para a gente que é investidor, tá? E aproveitando que eu falei aqui de um ponto positivo, vou puxar novamente agora um outro ponto negativo. O que é negativo? A VBI ela é uma excelente gestora, eu gosto bastante da gestão no PVBI, no LVBI. Entretanto, no CVBI, eu acho que se eles conseguissem aumentar a originação deles de operações, seria mais interessante. Porque quando você consegue originar muita operação, você consegue diminuir as taxas ali durante essa originação ou reverter para dentro do fundo, o que traz mais rentabilidade. Então, se eles explorarem mais esse setor, acho que o fundo vai ficar melhor ainda. Mas, pessoal, essas duas críticas são pontuais, tá? O CVBI é um excelente fundo de papel e é o que eu sempre falo. Fundo imobiliário a gente tem que avaliar, no caso do fundo de papel, risco, retorno e principalmente gestão. Não adianta ter tudo excelente e a originação não é tão boa, mas a gestão é excelente, ótimo. Tem uma excelente originação, mas cobra taxas abusivas, faz aí emissão abaixo do VP, enfim, vários outros problemas que algumas gestões aí já apresentaram, não compensa, entendeu? Então a gente tem que sempre avaliar tudo. Aqui o balanço patrimonial, então novamente ele fala que tem aqui um desconto, né, do valor da cota patrimonial para a cota do mercado. Esse detalhamento de ativos dele também é interessante, essa forma que ele mostra. Geralmente os fundos eles colocam uma tabela corrida e aqui ele separa. Então, por exemplo, a gente tem aqui os setores, tá vendo? Residencial, shopping, loteamento, e ele vem separando aqui também. Então a gente tem o residencial, a gente consegue ver. A única coisa aqui que eu prefiro quando está em tamanho de PL, né, por ordem crescente ou decrescente, assim fica um pouco bagunçado, mas tudo bem. E aí ele vai separando, então a gente tem o residencial, tem o loteamento e assim vai. Bom, pessoal, antes de terminar o vídeo, tem aqui a questão dos fundos de papel que ele tem dentro da carteira. Eu não sou muito fã de ter um fundo de CRI com fundos dentro desse portfólio, prefiro que ele aloque só em CRI, mas ok, ele tem aqui pouquinho, 5,4% do PL. Ele tem aqui dois high yields, né? Na verdade, um high yield, que é o MCHY da Mauá, que é uma boa gestora para estruturar operações, originar, só um comentário. E tem o hedge fund também da Mauá. Enfim, ele faz alguns giros com isso aqui, carrega um pouco. Como eu disse, eu prefiro que não tivesse, mas ok, tá tudo bem porque é um PL pequeno.
No mais é isso, é um fundo bem interessante e que se tornou mais interessante ainda nos preços que ele vem negociando. A gente teve a deflação, o fundo sofreu como todos os outros, mas a inflação já voltou ao campo positivo, então é um fundo que tem a tendência de conseguir pagar o que vem pagando e a cota não recuperou. Então pode ser uma oportunidade, lembrando que isso não é uma recomendação. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o like, se inscrevam, por favor, comentem como eu posso melhorar. Me ajudem nessa longa jornada, aliás, para todos nós nos ajudarmos. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.